Bem-vindos e bem-vindas ao segundo vídeo sobre ligações, inserindo ligações. Então, agora, nós vamos inserir a ligação desta viga que está chegando na mesa desta coluna. Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso comando de ligações. Lembrando que, se eu não tenho aqui a opção que eu desejo, eu posso utilizar outros comandos de ligações que estão disponíveis no software, ou ainda posso modelar manualmente a minha ligação. Então, vamos lá. A lógica aqui é sempre a mesma, né? Então, o perfil A é o perfil que está chegando, que está levando a ligação, e o perfil B é o perfil que irá receber a ligação, o perfil aonde o perfil A está chegando. Então, nós temos aqui uma viga I, que está chegando numa coluna I na mesa. Então, eu tenho essa situação aqui. Dentro dessa situação, eu tenho opções de conexões com chapas de extremidade com cantoneiras, com chapas laterais na alma e outras soluções diferentes das ligações anteriores. No nosso caso, nós temos esta opção aqui, então ela se enquadra neste primeiro tipo. Aqui é apenas uma pré-visualização das opções disponíveis, não é aqui que eu seleciono a ligação. Para eu selecionar, eu vou clicar duas vezes aqui no tipo que eu escolhi. E aí ele vai pedir para eu selecionar os objetos. A ordem de seleção é a mesma lógica que eu utilizei para selecionar a ligação. Primeiro o perfil A, que é o perfil que irá levar a ligação, e depois o perfil B, que é o perfil que irá receber a ligação. Vai abrir a nossa janela de ligações. Eu vou salvar ela aqui, vou dar um nome de V1 para essa ligação. E vamos, então, cadastrar a ligação. Na nossa primeira aba, aqui, quem não viu o primeiro vídeo, veja que lá eu explico que a gente vai montando a ligação e na primeira janela a gente vai colocar os dados referentes ao que está em laranja, que é essa chapa aqui, a chapa de extremidade. Por isso, o perfil da viga e o perfil da coluna estão em cinza. E vamos lá. Então, a variável 1 aqui é a espessura da minha chapa. A espessura da minha chapa de extremidade, 16. O 2 aqui é o valor que eu tenho do topo do perfil até o topo da chapa. No nosso caso, ambos terminam juntos, então é 0. Se a minha chapa terminasse acima do perfil, por exemplo, 50, eu iria colocar aqui 50 milímetros. Outra situação que pode ocorrer é quando eu preciso que a chapa ela esteja um pouco abaixo do topo do perfil, para que eu tenha a possibilidade de fazer um cordão de solda, por exemplo, né? Quando isso acontece, é uma particularidade do projeto, tá? Isso são informações de projeto. Aqui eu só cito exemplos. Então, se eu tivesse situação, eu iria colocar aqui um valor negativo, por exemplo, menos 5 ou menos 10, enfim. O valor que eu colocar aqui é o valor que vai ter de diferença entre o topo do perfil e a chapa, sendo que a chapa estaria aqui abaixo, por isso o valor negativo. No nosso caso, é 0, porque ambos terminam juntos. Aqui está o desenho. O 3, eu vou colocar um valor quando eu tiver uma situação em que o meu perfil, a minha viga, estará descentralizada em relação à chapa. No nosso caso, ela está centralizada, que é o mais comum, né? Então, aqui é 0 também. O 4 vai ser a largura total da chapa, que está aqui, 160. O 5 é quanto eu tenho de extremidade do primeiro furo até a borda da chapa, 40. Aí, aqui no 6, lembrem-se que eu expliquei lá no primeiro vídeo, sempre que eu tiver uma variável em vermelho, significa que eu posso colocar mais de um valor, eu posso ter mais de uma linha de furos aqui. Então, aqui eu poderia colocar, se eu colocar um valor apenas, vai ter um furo aqui e um furo aqui. No nosso caso, eu tenho aqui 72,75,95, por isso está colocado dessa forma. Eu posso usar esses valores separados por vírgula, ou eu posso utilizar o asterisco como fator multiplicador quando os valores são iguais. Vamos supor que eu tivesse aqui 100, 100 e 100. Então, eu poderia colocar dessa forma, 3 vezes de 100. Ou eu poderia colocar
100, 100, 100. O resultado é o mesmo, tá? Vou deixar aqui, então, os nossos valores, 72,75,95. O 7 é quando eu tenho de borda de chapa na parte inferior, então 50 milímetros. O 8 também está em vermelho, poderia ser mais de uma linha de furo. No nosso caso, é só uma, então 80. O 9 é se eu quero deixar uma folga entre esta viga, entre essa chapa de extremidade e o perfil. Isso também é solicitação de projeto. Um exemplo de quando isso é utilizado são situações em que eu preciso deixar essa folga para permitir ou facilitar a montagem da viga. Então, é uma definição de projeto e o valor da folga também é uma definição de projeto, tá bem? Aqui, nós vamos deixar como 0. Depois nós temos o 10, o 11 e o 12, que são as informações referentes a furos para escoamento. Se eu tenho uma obra galvanizada, eu vou precisar ter furos, ter recortes para escoamento da galvanização durante o processo. Então, se eu tiver essa situação, eu posso utilizar aqui essas informações para fazer esses furos para escoamento. Não é a nossa situação, então aqui eu vou deixar zerado o 10, o 11 e o 12. Depois disso, eu vou selecionar aqui o diâmetro do parafuso. Então, eu tenho aqui 5/8. Então, eu vou selecionar os 5/8. E qual que vai ser o diâmetro do furo? Bem, o diâmetro do furo já está cadastrado lá na aba de furos das configurações gerais para esta obra. Quem tem dúvida sobre isso, veja o vídeo específico onde eu explico todas essas configurações. Também a tipologia. Então, eu vou utilizar aqui a tipologia IF. No meu banco de dados é o A325, tá? Quem tem dúvidas também sobre parafusos, tipologias de parafusos, cadastro de parafusos, erros ao inserir parafusos, verifique os vídeos específicos sobre esse assunto. Tem tudo lá explicadinho. Vou salvar e vou para a próxima aba. Então, eu tenho aqui na próxima aba, eu tenho várias opções. Então, eu tenho aqui vários tipos, lembrando que aqui eu vou cadastrar o quê? Os itens que estão em laranja. Em algumas situações, este item vai estar em azul. Então, sempre que tiver algo aqui em azul, significa que eu vou selecionar um perfil e não uma chapa. Isso também é definição, é solicitação de projeto, né? Um exemplo de quando isso é utilizado é quando eu tenho uma viga e por solicitação de cálculo eu preciso utilizar um reforço que seja do mesmo material da viga. Então eu vou ter, por exemplo, aqui um W como viga e eu vou ter um reforço que também vai ser um pedaço de W. Então não é uma chapa, é um pedaço de perfil. E aí eu seleciono aqui no banco de dados o perfil que eu vou utilizar. E aí nós temos aqui outras situações. Aqui também é perfil e aqui também são chapas. Uma recomendação que eu fiz no outro vídeo também, no vídeo anterior, é que sempre, mesmo que vocês não queiram utilizar, não precisem dos itens que estejam nas outras abas da ligação, sempre verifiquem se tem algo preenchido e o que está selecionado. Porque algo que pode acontecer e algo que pode acontecer e que não agrade, né, que não é o que vocês queiram, é quando, por exemplo, eu venho aqui nessa aba de reforço e eu deixo selecionado aqui um tipo que corte a coluna, tá? Então, mesmo que não tenha valores preenchidos, ele vai cortar a coluna aqui, porque está selecionado esse tipo na ligação. E aí a pessoa não entende por que aconteceu, né, alguma coisa, entre aspas, estranha lá no modelo dela. Então, sempre verifiquem todas as abas da conexão. Mesmo que eu venha aqui, a minha conexão é só essa aqui, é só uma chapa de extremidade, né? Eu não quero as outras informações, mas vai lá e zera tudo e verifica o tipo que está selecionado, para que você não tenha uma situação assim. Então, no nosso caso aqui, nós vamos selecionar o tipo 2, porque eu só tenho o reforço na parte de baixo e não tenho o reforço na parte de cima. E eu também preciso desse enrijecedor aqui, né? Então, eu tenho aqui o material, já está pré-definido, tá? Como A36.
vem lá, né, das configurações do desenho e tudo mais, mas eu posso alterar. Depois eu vou preencher aqui o 1, que é essa distância aqui, então vai ser os 290. Depois eu vou preencher o 2. O 2 é esse ângulo aqui. Eu posso preencher o ângulo para dar inclinação, ou eu preencho as outras medidas, por exemplo, o 9 com o 1 e também aqui com o 12, e aí ele vai colocar a chapa dessa forma. Então, eu tenho as duas alternativas. Aí eu vou colocar aqui no campo 3 a espessura dessa chapa, então 9,5. No 4, 1, vou deixar 1 de folga entre esse enrijecedor e a viga. O 5 é o recorte de canto, eu estou utilizando 10, mas vocês podem utilizar o que for o padrão de vocês. Depois no 6 vai ser a espessura desta chapa aqui. O 7, a espessura desta chapa aqui, que está inclinada. O 8, se eu quero um escalope aqui, o raio desse escalope eu não vou fazer, não é o padrão do meu projeto. O 9, então, vai ser esse valor de 170. Vejam que ele está de ponta a ponta dessa chapa, tá? 170. Depois eu vou ter o 10 aqui, que vai ser um recorte de canto. E o 12, eu coloquei aqui 9,5, porque é o mesmo valor da espessura dessa chapa. Isso significa que eu não quero um chanfro nessa chapa, eu quero que esse corte fique aqui bem certinho, para que a chapa não tenha nenhum chanfro e forme aqui um chanfro natural para que a solda aconteça, tá bem? Então, eu vou salvar e vou para a próxima aba. Aqui na próxima aba, então, eu vou selecionar o meu tipo. Então, como eu já falei, tem vários tipos, né? E o meu tipo vai ser, o nosso tipo é o tipo 1. Então, eu tenho aqui as 3 nervuras, os 3 enrijecedores. Aqui, novamente, o material do quê? Das chapas em laranja, posso alterar. E vamos lá. 9,5, aqui estão, ó, indicação, né? Todas elas são 9,5, a 1, a 2 e a 3. O 4 é a folga, o 5, o recorte de canto. E eu tenho a opção aqui, que também é uma definição de projeto, de colocar aqui uma tala de enchimento. Mas no nosso projeto nós não temos essa solicitação. Então, o 6 e o 7 nós vamos deixar zerado. Vou salvar minha ligação. E depois aqui as abas. Essas 3 abas aqui são para informar cordão de solda. Tem vídeo específico que explica isso. Então, não vou explicar aqui nesse vídeo sobre essa situação, que é um assunto diferente, tá bem? Tem vídeo explicando isso passo a passo, como que insere os cordões de solda, como que quantifica, como que gera lista e tudo mais. E a última aba aqui é para o módulo de verificação de ligações, que também tem vídeo específico sobre isso. Então, no assunto que estamos agora, que é do inserir ligações, nós vamos até aqui e vamos dar OK. E aí, nós temos aqui a nossa ligação inserida. Eu vou trocar o parafuso, porque eu estou com um problema neste banco de dados que eu estou utilizando aqui com o parafuso A325. Eu tenho que verificar o cadastro dele. Eu só vou colocar um outro parafuso aqui só para inserir a ligação. Aqui está, então, a nossa ligação. Uma coisa importante, pessoal, eu vou isolar aqui essa ligação. Uma coisa importante que a gente deve fazer sempre é o seguinte: quando eu inserir a ligação pela primeira vez, antes de sair copiando para o modelo inteiro, verifica se ela está ok, porque às vezes pode ser que você cometa um equívoco em alguma distância, alguma coisa não saiu conforme você imaginava que ia sair, e aí você sai copiando essa ligação está errada, né? E aí depois o retrabalho pode ser significativo. Então, inserir uma vez, antes de sair copiando ela, você vai lá e você verifica se ela está de acordo com o que você precisa, tá? Então, coloca ali eu estou dando um exemplo aqui de como que isso pode ser verificado, né? Mas não é que tenha que ser feito dessa forma.
Então, por exemplo, aqui, ó, a inclinação dessa chapa, que é algo que sempre tem que ser verificado, né? Olha aqui, ó, ficou no 170. O 170 é o ponto da onde? Daqui até aqui. E também é condizente com esse 290. Então, essa situação aqui, num tipo de conexão como essa, é bem importante de conferir se essa chapa aqui ficou exatamente como eu precisava que ela ficasse, né? E aí, o posicionamento desse enrijecedor é alinhado também com essa distância aqui, certo? Então, vocês têm que verificar quando vocês digitam os dados, vocês têm que olhar a imagem exatamente da onde, vou vir aqui em modificar, exatamente da onde que esses pontos estão se referenciando. Vejam, ó, para essa nervura, é aqui do finalzinho do 1, que é o início do enrijecedor, e com o 9, né? Então, com isso, se vocês fazem essa verificação, vocês não vão ter surpresas desagradáveis. E aí, nesse caso, eu digitei esses valores, ou eu poderia, eu não tenho esses valores, mas eu tenho o ângulo. Então, eu poderia ter vindo aqui e digitado, então, o ângulo, tá bem? Depois que verifiquei, essa conexão está toda ok, está tudo certinho, o que eu posso fazer, então? Eu posso vir aqui e copiar para os outros pontos. A ordem de seleção, quando eu copio, é sempre a mesma. O perfil que leva e o perfil que recebe. O perfil que leva a ligação e o perfil que recebe a ligação. O perfil que leva a ligação e o que recebe a ligação. Sempre a mesma ordem. E aí, você copia a ligação para todos os pontos que você deseja. Então, esse é o segundo vídeo sobre inserir ligações. E para cada ligação eu vou fazer um vídeo diferente para que os vídeos não fiquem muito longos. Até mais, nos vemos no vídeo seguinte.